A partir de agora entra no ar o programa Luz no Entardecer, Zacarias 14, verso 7. Hoje eu vim aqui pra te adorar. Sobre a responsabilidade do seu irmão em Cristo, pastor Marlon Brando, trazendo a mensagem revelada ao seu coração. Cumprimento a todos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos novamente aqui, através dessa emissora, falando aos vossos corações. Deus nos concedeu um tremendo e maravilhoso final de semana para juntos estarmos em adoração. E Deus nos deu a alegria de ter conosco o pastor Dário. Ele vem da cidade de Belém, Marituba, ali em Belém. E ele está conosco e ele estará falando aos vossos corações através dessa emissora. Creio que Deus abençoará grandemente o seu coração através da mensagem que nosso irmão estará falando. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes da Rádio Rondon FM. É com muito prazer que estamos aqui trazendo a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo através deste sistema de som de rádio a todos aqui de Rondon. É um prazer estar aqui nesta cidade tão bonita e nós queremos trazer uma mensagem de fé, uma mensagem da parte de Deus ao seu coração, porque nós sabemos que podemos trabalhar, conquistar tudo nesta vida, mas é preciso entender que todas as coisas que conquistamos aqui, elas ficarão, mas só tem uma coisa que permanece para sempre, é guardar os ensinamentos divinos, guardar as promessas de Deus no coração e viver para elas e por elas. Por isso eu quero ler uma escritura aqui em São Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o 23, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero chamar a sua atenção nesta hora para essa escritura que acabamos de ler. Talvez muitas pessoas não estejam apercebendo do que ela diz. Você já pensou você proclamar ser um filho de Deus, ser um cristão, e estar em uma igreja achando que Deus vai salvar a tua alma por causa daquela igreja que você frequenta, e depois descobrir que você está enganado, que alguém mentiu para você e você estava na porta errada, no caminho errado? Pois a própria escritura que acabamos de ler, ela nos adverte para esse detalhe que é muito importante. Não basta só dizer eu sou cristão, eu pertenço à tua igreja, que isso vai resolver o seu problema. Pelo contrário, eu sempre creio que a classe de pessoas que mais vai se decepcionar com Deus naquele dia são pessoas religiosas. Não é a pessoa viciada, drogada, que mata, que rouba. Essas não vão se decepcionar. Muitas vezes elas não têm nem arrependimento. E às vezes você fala sobre Deus para elas, elas dizem: eu estou perdido. Veja, elas têm uma convicção, mas o mais duro e difícil é você crer que você está salvo porque você pertence a uma igreja e no fim do caminho você ouviu o que a Escritura acabou de dizer. Você chegar lá e dizer Senhor, Senhor, né? E depois ele dizer: não vos conheço. Ah, mas que coisa triste para ouvir. Então a classe de pessoas que mais vai se decepcionar com Deus naquele dia são religiosos. Então eu quero te falar da palavra, eu não quero te falar de religião. De religião o mundo está cheio, uma em cada esquina, em cada canto, e fazendo até mesmo comércio da palavra de Deus, enriquecendo-se através da boa vontade das pessoas. Mas o que eu quero trazer a você nesta hora é uma palavra certeira e verdadeira para o teu coração, algo que preenche o vazio da tua alma, porque em nosso coração já foi constatado pela ciência que em nosso coração existe um pequeno lugar livre de tudo quanto é célula, e a ciência descobriu que é como se fosse um compartimento pequeno.
Este é o lugar onde Deus habita no coração da pessoa. Porém, você pode expulsá-lo ou você pode tê-lo. Isso vai depender das suas atitudes. Então Deus, ele trabalha através do coração e ele se revela através da sua palavra. Você não encontra Deus em nenhuma religião. Deus não está em nenhuma religião. Você diria, então, onde Deus está? Deus está em sua palavra. Pois ele disse, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, através das Escrituras é que nós achamos Deus. Você não pode ser acomodado, cruzar os braços e dizer, eu estou bem nessa religião. E se essa religião não estiver bem com Deus? O que será da sua vida? Pois as Escrituras diz, sai dela, povo meu, para que tu não sejas participante dos seus pecados. E pecado não é mentir, pecado não é roubar, pecado não é adulterar. Isso são atributos do pecado. Pecado é incredulidade. Quando você deixa de crer na palavra de Deus para crer numa religião, porque você acha que a sua religião é a melhor, é a mais certa, isso não existe, porque quando Jesus veio ao mundo, as religiões já estavam aí. Inclusive elas o crucificaram. Foram as religiões que levaram ele para a cruz. Foram os líderes religiosos que clamavam bem alto, dizendo, crucifica-o e solta Barrabás. Quem fez isso? As religiões. Então, meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus, o que eu quero te trazer é uma mensagem transformadora e libertadora. Deus prometeu-nos uma mensagem nesses últimos dias para restaurar a fé do genuíno cristão, levando ele de volta à palavra original. Pois em Atos capítulo 3, versículo 1, está escrito, é necessário que o céu contenha a Jesus Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas. Se você for consciente do que você lê, você vai perceber nessas escrituras que o céu está segurando a Jesus. Algo está contendo ele. Ele diz até o tempo da restauração de tudo. Ele não pode vir sem que haja uma restauração. E você perguntaria, e quem fará essa restauração? O próprio Cristo, quando estava aqui num corpo de carne, no livro de Mateus 17:11, ele disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja, as pessoas esperam Jesus, mas Jesus vem sim, mas antes dele vem Elias, um profeta. Agora não se assuste, porque as pessoas, quando se fala em profeta, eles dizem é falso. Mas se lembre que se existe um falso, existe um verdadeiro. Qual é a diferença do falso para o verdadeiro? O falso te tira das escrituras, ele interpreta as escrituras, ele põe suas ideias, e a minha ideia e a ideia de ninguém serve para Deus. Ou você crê no que Deus disse ou nada mais serve. Eu mesmo não posso pregar algo de mim mesmo, ainda que eu pense, ainda que eu acho. Essas coisas não têm fundamento. Eu tenho que dizer o assim diz o Senhor, falar o que Deus falou e me calar onde Deus se calou. Então há uma restauração, e Jesus disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E através desta mensagem restauradora, Deus nos faz voltar à sua palavra original, mostrando a abertura dos 7 selos do Apocalipse, mostrando todos os segredos da Bíblia Sagrada, o qual nenhum seminário teológico nunca chegou a lugar nenhum. Se você falar em seminários teológicos que estudam sobre Deus, você vai encontrar um monte de doutores com opiniões diferentes, divergentes, com vários livros que não chegam a lugar nenhum. Mas Deus trouxe uma mensagem e ela não é interpretada pelo homem. Ela é uma revelação divina, porque assim Jesus prometeu. Uma certa ocasião, Jesus chegou ao apóstolo São Pedro e disse, Pedro, o que as pessoas dizem que eu sou? E Pedro disse, mestre, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um profeta. O que era isso? Eram as pessoas interpretando Deus.
É as pessoas dizendo o que achavam, sem atingir o alvo, sem na verdade atingir o que deveria atingir. Eles estavam equivocados. Mas quando o Senhor Jesus perguntou a Pedro: e tu, Pedro, o que tu dizes que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente o Senhor Jesus mostrou o que foi que fez Pedro ver aquilo. Ele disse: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou. E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra era essa? Era a revelação da palavra de Deus, do qual Pedro não viu através de um homem, mas o Espírito de Deus revelou a Pedro quem era Jesus Cristo. Esta é a verdade de todas as verdades. É que a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Você já viu um livro atravessar a barreira do tempo, gerações e gerações? Grandes livros fizeram sucesso nos seus dias e terminaram numa prateleira, e se você quiser vê-lo, você tem que ir numa biblioteca pública e procurá-los, e às vezes nem acha. Mas que tal a Bíblia? A Bíblia é uma promessa divina. Ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia tem sido o único livro em todo o mundo mais lido por todas as gerações e que atravessou a barreira do tempo e permanece sendo um livro atual. É ele que nos diz o dia e a hora em que estamos vivendo. É ele que mostra a nossa condição espiritual, se estamos bem ou mal. É ele que se revela para nós, é ele que traz aquilo que dinheiro não pode trazer. Você não pode comprar felicidade em um bar, numa esquina, numa festa mundana, nem numa farmácia. Felicidade nunca será comprada com dinheiro. Felicidade é um dom de Deus que Ele dá através da sua palavra. E quando Deus se revela ao coração de um homem, este homem passa a ser feliz, porque aquele lugarzinho no seu coração é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher este lugar. E uma vez que Deus entra nesta vida, preenche, ensina os seus caminhos, os seus passos, bem, então ali está um homem feliz e está ali um homem que vence. Não importa as tribulações, não importa as lutas, Deus é maior do que tudo, é Ele que nos dá vitória em Cristo Jesus. Por isso, meu amado ouvinte, que Deus te abençoe nesta hora. Há uma mensagem sendo precursora da segunda vinda de Cristo. Visite o tabernáculo de adoração aqui em Rondon do Pará e procure conhecer mais a respeito desta mensagem que está precursando a segunda vinda de Cristo. Ela simplesmente não é uma nova religião, não é uma nova denominação. Ela simplesmente é a revelação de Deus que te faz voltar às Escrituras Sagradas e conhecer a vontade perfeita de Deus sem uma interpretação humana. Porque a Bíblia é clara em dizer: todo homem é mentiroso, porém só Deus é verdadeiro. Você não pode nem mesmo ouvir de mim alguma coisa que eu penso ou que eu acho. Isso não serve para você. Isso são dúvidas. Isso é insegurança. Mas quando você ouve o assim diz o Senhor da palavra de Deus, então você está no centro da vontade de Deus e você encontrou o caminho certo para a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe nesta tarde maravilhosa, que Deus ilumine teu coração. E lembre-se, a pedra mais preciosa que você possui na sua vida é sua alma. Não importa quantos bens você possua nesta terra, a sua alma ainda assim estará clamando com sede de Deus. E cabe você alimentar a sua alma e dar a ela o alimento correto. Pois foi Jesus quem disse: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo no reino dos céus. Que Deus te abençoe. Eu vou fazer um momento de oração por você, para que Deus abra teus olhos, teu entendimento e mostre a sua luz do entardecer. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por este momento, esse momento em que tua palavra está sendo ministrada. Sabemos, Senhor, que no meio de tanta mentira e enganos,
Tu nunca deixaria teu povo disperso e nem perdido neste mar de enganação. Tu terias uma mensagem verdadeira que se levantaria no entardecer. E ela está ecoando, ela está falando ao coração dos eleitos. Assim, se há um filho teu que ama as Escrituras, que ama a tua palavra, que o Senhor desperte este coração, abençoe esta vida e liberte a sua alma e te dê a conhecer a esta pessoa. Obrigado, Deus, abençoe a todos os ouvintes desta rádio. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém e amém, Senhor. Pois bem, ouvintes, acabamos de ouvir uma mensagem maravilhosa através do nosso irmão em Cristo, pastor Dário Kizan. Ele tem o trabalho ali em Belém, né? Marituba, lá é o tabernáculo de oração. E ele prega essa mensagem maravilhosa que Deus trouxe para nós nesse tempo do fim. E ele está conosco, participando aqui das reuniões. Tivemos a alegria, né, de tê-lo conosco. Também o pastor Samuel, vindo do Ceará, está conosco, nos ajudando aqui no trabalho. Caso você interesse falar conosco, nós temos telefone, WhatsApp, pode entrar em contato